Você já conhece a solução de mapeamento digital de plantas daninhas de Charvio Field Manager? Veja como é simples. Vem, que a gente vai te mostrar. Você faz o cadastro dos talhões no sistema e o agendamento dos voos. A nossa equipe irá coletar fotografias em alta resolução e enviá-las para a nuvem, onde acontece o processamento dessas imagens. Para finalizar, você recebe o mapa de aplicação e suporte na configuração do pulverizador. Quer saber mais? Acesse charvio.com.br. A gente fala sobre comunicação no agronegócio, a importância de nos comunicarmos com a sociedade, com os outros países, mas hoje eu quero destacar um assunto extremamente importante, como é a comunicação dentro das propriedades rurais. E o nosso tema agora, o planejamento sucessório como agente de transformação no agronegócio. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui duas convidadas muito especiais, que têm bastante experiência nessa área. A Sarita Rodas, que é bacharel em Direito, CEO do Grupo Junqueira Rodas, cultiva laranja, cana-de-açúcar e cria gado Tabapuã. Realizou cursos dentro e fora do país, foi a primeira mulher a compor o Conselho do Fundecitrus e também o Conselho de Administração da Montecitrus Trading de suco de laranja. Também foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã e é fundadora da Prosiga. Também contamos aqui com a Marielle Bife, que é consultora em sucessão familiar para produtores rurais e empresas do agronegócio. Ela é administradora em agronegócios, pós-graduada em gestão empresarial, tem MBA em agronegócios e é mestranda em direção estratégica de empresas familiares. É mentora de cursos na Prosiga, também coautora do livro Mulheres do Agro, colunista do canal Rural e na AgriShow, e Dream Team influenciadores no canal AgroMais. Vou começar perguntando para você, Sarita, um pouquinho da sua experiência. Você tem uma história de vida, né, que você teve de tomar decisões em relação à propriedade de uma forma muito rápida, né, a partir do falecimento do seu pai. Então, tudo isso trouxe para você aí uma maturidade empresarial de uma forma bem precoce. Então, eu queria que você comentasse um pouco com a gente hoje como que você vê a sucessão familiar nas empresas, né, principalmente nas empresas rurais. Hoje a gente fala muito mais sobre isso, mas até um tempo atrás era um assunto que muitas vezes passava despercebido, principalmente se tratando de mulheres no comando, né? Então, gostaria do seu comentário, por favor, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Lilian. Realmente é um assunto que vem sendo difundido, a comunicação desse tema vem aumentando nas propriedades rurais, no meio agro, mas ainda com grande resistência. Quando a gente fala de sucessão, infelizmente, o poder centralizado, que ainda é característico da grande maioria da gestão familiar no agro, ele entende isso como sendo um assunto relacionado à morte. E falar de sucessão é falar de vida, é falar de longevidade da empresa, é falar de sucesso de longo prazo do negócio, é falar de perpetuidade da fazenda e da família. Mas a forma como isso é assimilado quando a gente traz esse tema, ainda a gente encontra bastante resistência. Então, é um tema que precisa realmente melhorar bastante a comunicação para derrubar os tabus que existem e ser implantado aí a organização sucessória da família e do patrimônio da forma ideal para que o agro não seja impactado com essa transição de geração que traz grandes prejuízos se não for feita de forma ideal. Muito bom, muito interessante isso, né? Planejamento sucessório é vida, é trazer vida para a empresa, longevidade. Marielle, as empresas rurais hoje estão mais atentas a essas necessidades do planejamento sucessório, né? Queria que você contasse para a gente o seu dia a dia nessa parte de consultoria e como você vê hoje esse avanço também da sucessão familiar.
Oi, Lília. Estão sim. Na verdade, assim, eu sempre gosto de explicar que o campo ainda ele tem alguns extremos. A gente tem algumas empresas do agro, né, propriedades que se tornaram empresas que já estão num processo de profissionalização mais avançado. Então, nós temos essa preocupação com a continuidade fazendo parte do dia a dia dos negócios da família. Porém, nós também temos, como a Sarita até colocou, a questão da sucessão ainda, como remeter à morte, algo que traz para a família um sentimento negativo. Então, em famílias mais tradicionais, isso ainda não é nem conversado. E aí, a gente fala muito da continuidade da gestão. Então, quando a gente faz esse apanhado de sucessão, a gente também está falando de profissionalização do negócio para que ele seja continuado. E em alguns momentos, quando não se pensa em sucessão, também não se pensa em melhorar a gestão, para que um dia ela seja continuada por outra pessoa. Então, também a gente tem esses dois cenários, e eu gosto muito de explicar, que em alguns momentos, sim, nós temos propriedades profissionalizadas, propriedades preocupadas aí com o digital, né, propriedades que já estão com tecnologia e inovação por ter adentro e fazendo muito diferente, mas nós temos propriedades ainda com famílias mais tradicionais que têm um pouco mais de resistência, tanto para mudar alguns processos e atividades dentro da própria propriedade, quanto para se pensar em trazer alguém para implantar esse processo, ou trazer alguém para fazer um mapeamento, ou trazer alguém para fazer uma análise de fato da família, do negócio, e se pensar um dia daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque isso é muito indiferente, a sucessão não acontece de um dia para o outro, e se pensar em fazer um negócio ser continuado na mão de um filho, de um sobrinho ou de uma outra pessoa. E quando que é o momento, Marielle, para uma empresa pensar em planejamento sucessório, né? Independente do tamanho, quando é o momento de fato que a empresa fala, eu preciso, seja propriedade menor, né? Ou mesmo já uma empresa rural, é o momento que ela precisa de fato fazer um bom planejamento. Tem uma hora certa? Como que você costuma prestar também esse tipo de orientação? Olha só, você levantou até um ponto interessante na pergunta. Eu sempre gosto de falar do comparativo também do tamanho, né? Eu gosto de dizer assim, não tem grande e pequeno, tem profissionalizado e não profissionalizado. Então, o melhor momento para começar a se pensar em sucessão, a se pensar em estruturar um planejamento sucessório é quando você não precisa estruturar o planejamento. Né? É igual quando você vai colocar regra dentro de um negócio. Quando é o melhor momento de colocar regra? Quando ela não é obrigatória, que é quando você consegue envolver as pessoas, que é quando você tem um diálogo que flui, você consegue fazer com que as pessoas se engajem na sua ideia, no seu projeto, no seu propósito. Então, a gente sempre brinca, faz o trocadilho, que o melhor momento de começar é ontem, mas se as pessoas não se prepararam ontem, comecem hoje, porque o processo demora, ele é gradativo, é um processo que envolve a família, que envolve os colaboradores, não é algo que é feito só com um ou com o outro, não são fatores isolados, é um conjunto. A Sarita falou ali da questão do planejamento jurídico também que ela trouxe, a gente tem 3 pontas na sucessão, que são as esferas, é o preparo da família, é o preparo do negócio e é o preparo também tributário, patrimonial. Então, tudo isso leva tempo. Então, não esperar para que isso aconteça num momento de dor ou de doença ou de perder alguém ou quando você está passando por um momento de dificuldade financeira. Comece a pensar e se preparar para que quando acontecer alguma coisa, você esteja na melhor condição para enfrentar aquele momento. É verdade. Agora, dentro da Prossiga, Sarita, conta um pouco pra gente, vocês ministram alguns cursos e você vivenciou isso na prática, o que a Marielle está dizendo, né? A importância do planejamento quando você muitas vezes não precisa fazer o planejamento. No caso da sua família, estava ocorrendo um planejamento, mas aí teve a fatalidade em relação à sua irmã também, ao seu pai, você teve de assumir a propriedade, sendo que você estava em outra área, né? Você tinha formação, enfim, objetivos em outra área. Então, você é um case que, para a gente no agronegócio, é excelente de ter dado a volta por cima e ter conquistado patamares, né, inimagináveis também. E aí, dentro da Prossiga, você traz isso hoje para as empresas familiares, né? O que você costuma ensinar nesse sentido, assim, da importância do planejamento sucessório? Lilian, essa experiência do dia a dia que a gente viveu, até do que não se deve fazer, principalmente, por mais que a gente tivesse iniciando um planejamento, uma organização, um treinamento da família, para se organizar,
as coisas chegaram talvez tarde demais, no momento todo mundo muito jovem ainda, mas para as coisas mudarem na vida não existe prazo, e foi, infelizmente, acelerado essa sucessão na minha família, e isso me trouxe grandes aprendizados. O dia a dia foi bastante conturbado, a gente não estava preparado para essa sucessão na ordem com a qual ela aconteceu e nem no prazo com que aconteceu. Isso me trouxe uma experiência muito grande, que eu converti isso em cursos, né, onde eu e a Mari, inclusive, a gente é mentora desses cursos, juntamente com outros mentores, outros professores, onde a gente ajuda, ensina e compartilha tanto as questões técnicas quanto os quesitos práticos que eu coloquei no dia a dia, para conseguir dar a volta por cima, superar e ter realmente, assim, resultados satisfatórios, e a gente compartilha isso para ajudar as outras famílias, né, as outras empresas familiares, as outras famílias do agronegócio, a também se programarem com antecedência, mas de forma realmente efetiva no alcance do resultado. Seja você estando pronto agora, ou se já aconteceu, infelizmente, algumas coisas que não te levaram a esse preparo anterior, a gente tenta trazer um norte para que você se organize e mantenha o sucesso aí da sua empresa e, principalmente, Lília, a harmonia da família. Não adianta só organizar e profissionalizar o negócio se você não conseguir manter uma família harmoniosa, organizada e estruturada para ter diálogo e administrar os conflitos, porque não basta ter um bom patrimônio, a gente também precisa ter estabilidade emocional na família, e é isso que a gente compartilha e ajuda nos cursos da Prossiga. Com certeza, isso é bem importante, porque conflito é o que não falta, né? São várias situações aí que você tem de enfrentar, né? Se uma família, muitas vezes, sem ter esse lado empresarial, já tem conflitos, imagine, né? Quando tem aí tantas coisas envolvidas. Você acha que hoje, dentro das propriedades, dentro das famílias, a comunicação está mais eficiente nesse sentido, Sarita? Existe um problema muito sério que está dentro das propriedades, mas também está em todas as famílias empresárias, independentemente do ramo, que é a divergência que traz conflito de gerações. Isso é uma grande dificuldade para a comunicação. Então, o pai que teve resultados fazendo as coisas como sempre fez, entre aspas, que é o que a gente mais ouve, ele tem resistência, muitas vezes, nas transformações, nas inovações, nas mudanças que a nova geração vem propondo, com o digital, como a Mari disse, com a tecnologia, não no campo, porque no campo, às vezes, até a gente vê que o fazendeiro tem facilidade em aceitar a tecnologia. A comunicação que ainda está gatinhando, na minha visão, é a implantação da gestão e da organização das propriedades como empresas. Sim, como a Mari disse, existem fazendas e famílias que já estão nessa profissionalização, mas a gente ainda engatinha aqui no Brasil nessa transformação da gestão profissionalizada do agro, e é o que a nova geração vem trazendo, quer comunicar, quer implantar, e que a gente ainda vê um pouco de resistência dos mais velhos. Mas o que a gente vem orientando e vem percebendo é que cada vez mais difundir esse tema vem derrubando essa resistência e vem trazendo credibilidade para os jovens e trazendo segurança para a geração mais velha em aceitar essas mudanças. E isso vem sendo feito com comunicação eficiente de resultados alcançados por pessoas que já fizeram isso. A comunicação está sendo fundamental e importante para que derrube essa resistência e consiga ter convergência entre o equilíbrio e a sabedoria da geração antiga com a inovação e a disruptura da nova geração, quando se juntam para um progresso melhor do campo.
Muito legal, né? A gente vem registrando mesmo esse crescimento hoje, o interesse maior dos jovens, né, em ter a atuação das atividades no campo, e tem que ter aquele respeito, né? O que você falou, o equilíbrio, porque as gerações mais antigas faziam, e daquela forma que elas faziam davam certo, mas o que a gente precisa mostrar é que dá para profissionalizar, dá para crescer ainda mais, dá para ter um desenvolvimento ainda melhor. E aí você tocou nesses pontos importantes em relação aos jovens, e eu quero perguntar para Mari em relação às mulheres. Você fez, Mari, um trabalho relacionado às herdeiras, né? Quais os desafios que as herdeiras enfrentavam na sucessão familiar. Hoje, como que estão esses desafios? O que você conseguiu captar da sua pesquisa? Lília, eu fiz esse trabalho para a conclusão de um MBA na Exalc em 2018, então em 2017 eu levantei uma pesquisa, entrevistei mulheres do Brasil todo que estavam enfrentando o processo de sucessão ou queriam enfrentar, e quais eram os maiores desafios para que elas chegassem na gestão da propriedade, ou na totalidade, ou pelo menos parcialmente. Então, assim, naquela época, né, só para a gente fazer também um comparativo, naquela época, os principais desafios que foram levantados foi tradicionalismo, né, que a gente ainda tem dentro das propriedades, um pouco de preconceito ainda existe, a gente já andou a passos muito largos para esse posicionamento feminino, a gente já tem aí muitas mulheres sendo protagonistas e tendo essa representatividade até para que outras mulheres se inspirem e comecem a participar dos negócios, mas a gente sabe que a realidade lá dentro da propriedade é bem diferente do que a gente mostra, às vezes, de positivo na mídia. Nem tudo é só o que aparece na mídia. Então, da porteira para dentro, a gente ouve muitos relatos, né? O segundo ponto são as questões emocionais, que o próprio titular, o gestor, o pai, avô, enfim, ele tem medo de perder o poder, de perder a utilidade, então ele se sente ameaçado. Isso independe de ser mulher ou não, ele acaba não passando o poder, não passando a gestão. O terceiro ponto são questões de confiança, principalmente quando a mulher não tem formação na área, então ela já é desafiada quando é mulher, e aí quando não tem formação ela é desafiada muito mais. O quarto ponto são as questões financeiras, porque ela sente uma responsabilidade muito grande, isso é um dos grandes desafios para ela, de manter a família, né, de manter o provimento da família, o sustento da família. Então também elas relatam que, além de toda a responsabilidade de continuar algo que está sendo feito e muito bem feito, tem toda a cobrança por ser mulher, porque às vezes fala assim, você não vai dar conta. Então ela tem que ir lá e provar que ela vai conseguir fazer e fazer bem feito. Então isso dobra quando você tem uma família que depende exclusivamente do negócio que você está conduzindo. E o quinto ponto é a questão dos múltiplos papéis, que é quando a mulher é mãe, é esposa, é estudante, é profissional, e ela às vezes tem que trabalhar dobrado, estudar dobrado para ter um reconhecimento pela metade. A gente sabe que isso acontece, já aconteceu com várias pessoas, mas o que eu gosto de falar, quando a gente fala de mulher do agro, é que a gente tem que pensar na questão do posicionamento, do que a gente faz com o que as pessoas fazem conosco, né? Então, assim, se na propriedade do teu pai não tem lugar para você e você tem potencial, vai trabalhar fora. Depois ele vai reconhecer o seu valor. A Sarita fala uma coisa que é muito bacana, assim, deixe seu pai reconhecer que você tem valor dando dinheiro para outra empresa, né? Para outras famílias. Isso é bem verdade, existem N opções. Agora, ficar onde não cabe, onde a gente não é motivado, não é porque é um negócio da família que a gente tem que obrigatoriamente ficar. Então, existem momentos, existem etapas que talvez a gente tem que avançar. E essa questão do posicionamento, a gente também entender que, assim, preconceito existe, não é só sobre mulher, não é só sobre mulher do agro. Obviamente que o agro é um setor predominantemente masculino, então a gente também tem que ter paciência, e eu acho que a gente tem que ter sabedoria, porque muitas vezes quem abre as porteiras somos nós, para mostrar a nossa competência e para trazer outras pessoas que vêm depois da gente. Então é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de mindset. Muitas pessoas têm preconceito porque elas não conhecem o nosso trabalho. Então a gente também tem que ter tolerância com essas diferenças, né? Muito bom. Gostaria que você complementasse também, Sarita. Você já vivenciou isso na prática, né? Essa questão ou não? Como que foi, né, para você assumir, e como você vê hoje as empresas lideradas por mulheres, o que elas ainda enfrentam? É interessante que assim, a gente vê essa questão ainda familiar, né? Muitas às vezes de pais que não querem dar tanto espaço ainda para os filhos. Isso
acho que vem mudando de uma forma muito significativa, mas é o que vocês vêm dizendo, né? Então, filho, se você não tem oportunidade, vai trabalhar fora e volta. Mas, por parte de muitas empresas também, infelizmente, do agro, a gente acaba vivenciando isso. Às vezes, a mulher, ela tem uma capacidade para determinada função, mas aquela empresa determina que não vai contratar aquela mulher para aquela função porque ela é mulher, né? Então, infelizmente, a gente se depara ainda muito com isso em empresas, eu diria não só do agro, mas porque a gente está falando aqui principalmente do agronegócio, inclusive multinacionais, a gente enfrenta isso, a gente vem conquistando um patamar forte, mas isso ainda é algo que pega muito dentro da realidade empresarial, né, Sarita? Existe sim, Lília, resistência. Não tem como dizer que não. Você pode até tentar não dizer a palavra preconceito, porque existem coisas tão graves que a gente vê, né, com preconceito, que eu não posso dizer que eu já apanhei por ser mulher, que eu fui agredida, esse tipo de coisa, não. Mas resistência é real, é fato. Eu comecei a trabalhar com a minha família há 12 anos atrás, as coisas eram muito diferentes do que hoje. Realmente, eu concordo com a Mari, que a gente andou em passos largos, mas estamos ainda muito longe de praticar a igualdade, estamos longe de ter o mesmo reconhecimento no campo. Uma das perguntas que eu mais ouvi ao longo da minha jornada é por que fui eu e não meu irmão? Se fosse meu irmão, ele não teria ouvido a pergunta, por que é você e não uma mulher na gestão da empresa? Agora, por que eu, como mulher, tive que ouvir muitas vezes, nossa, mas você que assumiu, você não tem um irmão, não foi seu irmão que assumiu a gestão com a ausência do seu pai? Isso é o tipo de pergunta que não tem que se ouvir. Porque para você fazer gestão de uma propriedade, para você fazer gestão de qualquer coisa, o que vale é competência e comprometimento, não gênero. Mas ainda, falando de agro, existe esse tabu de que o agro é bruto, o agro precisa de força masculina, e o que eu vejo é totalmente diferente. Eu acho que o que mais falta no agro hoje é gestão, e gestão é competência, gestão é comprometimento, gestão é dedicação, gestão é mudança de longo prazo, e nós mulheres temos total condição de ajudar e de colaborar com isso. Muitas vezes ao longo do caminho, eu tive sim que mostrar com veemência, vamos dizer assim, com força, com garra, o porquê que eu estava ali, mas hoje já fui construindo a minha credibilidade, inclusive dentro do negócio e fora do negócio, estou num momento um pouco mais confortável e tento dar o máximo de mim para trilhar também essa facilidade para as pessoas que vêm, para as gerações que vêm, mas ainda é muito comum eu ser a única mulher num conselho, eu ser a única mulher numa reunião, eu ser a única mulher em um evento agro, até porque na citricultura ainda tem poucas mulheres à frente dos negócios da sua família, então isso ainda é muito comum, mas eu tento lidar com naturalidade, porque acho que quanto mais a gente sobrevaloriza isso, mais valoriza esse quesito de somos mulheres ou não somos mulheres e podemos ou não podemos, mais a gente vai criando diferenças. Eu acho que a gente tem que se posicionar como tendo condições técnicas, tendo condições intelectuais, estando preparada para estar onde eu estou e tirar o gênero da frente para que a igualdade seja realmente um dia percebida em todos os quesitos, não só de oportunidade, como também de valorização do nosso trabalho e da nossa dedicação. Exatamente, a competência, né, a meritocracia, e a gente está falando muito sobre mulheres e jovens do campo, porque isso faz parte do nosso presente hoje do agro e do futuro. Então eu queria perguntar para você, Mari, como a sucessão familiar, né, ligada a todo esse contexto, é um agente de transformação no agro do futuro, né? A sucessão familiar como agente de transformação para o que a gente vai ter daqui para frente. Lília, eu sempre gosto de dizer que quanto mais preparada uma propriedade tiver, que quanto mais organizada uma propriedade tiver, incluindo jovens, incluindo mulheres, é o que a Sarita falou, igualdade de oportunidade. Se eu tiver uma empresa, eu vou contratar para minha empresa quem for competente, independente de ser jovem ou não, homem ou não, mulher ou não. Eu sempre gosto de levantar essa bandeira, né? A bandeira da competência.
E eu acho que é isso que conta. A gente ter uma propriedade mais organizada, a gente ter um negócio estruturado, a gente vai ter uma sucessão que acontece de uma maneira harmoniosa e a gente vai ter um negócio próspero. Isso garante o agro em pleno crescimento. Que aí, se nós temos uma propriedade estruturada, né, uma empresa estruturada, às vezes, as pessoas confundem um pouco fazer esse comparativo da propriedade rural com empresa ainda, né, porque algumas famílias não se consideram empresárias rurais, mas só para a gente poder fazer essa dinâmica. Então, quanto mais preparado eu tiver, mais competitiva eu vou estar, e quanto mais competitiva a minha empresa estiver, mais competitivo o meu setor também vai estar. Então, é muito importante a gente falar de sucessão dentro das propriedades, é muito importante para o agronegócio a gente falar de continuidade de quem está fazendo acontecer dentro da porteira, né? Uhum. E para você, Sarita, como, né, a sucessão familiar é um agente de transformação também no agronegócio do futuro? A sucessão familiar, ela é o agente que vai o progresso do agro. Se não tiver uma preparação sucessória eficiente, o agro corre grande risco de sucumbir ou de ganhar proporções de centralizações grandes na mão de quem conseguir ter esse preparo e essa profissionalização. A sucessão é o que vai garantir que o agro continue com sucesso como veio tendo até hoje. Porque não basta só você ter feito, é preciso você deixar o caminho preparado para quem vai continuar fazendo com a mesma eficiência que você. Isso é falar de vida. Por isso que falar de sucessão, preparar a empresa para a sucessão, é preparar a longevidade do negócio, que é o que a gente vem tentando difundir com os nossos conceitos e os nossos treinamentos na Prossiga. Se você não prepara as próximas gerações para serem sócias comprometidas ou sucessores competentes, você não prepara a longevidade do sucesso do agro. E isso é de extrema relevância para o nosso país, porque nós sabemos que o agro hoje é o que tirou ou está tirando o Brasil da dificuldade, é um dos das maiores economias do nosso país, e se comprometer com essa sucessão sem interrupção do sucesso, que é o planejamento para que ela aconteça de forma gradual, natural e comprometida, é o que vai garantir o sucesso no campo. O agro trazer sucessão para o agro, é trazer sucesso para o país. Muito bom, a gente tem uns minutinhos ainda, eu queria saber de vocês o quanto que a pandemia impactou o dia a dia, a rotina de vocês agora em 2020. A gente sabe que o agro não parou, então vocês trabalharam muito, e no seu caso, Sarita, teve aí a colheita da laranja, teve toda a parte de tratamento, né, com várias questões envolvendo a próxima safra, a questão dos animais também, os cuidados. Então, como que você, no seu dia a dia, você lidou com a pandemia? Eu sei que teve muitas mudanças que você teve que inserir dentro da fazenda, do grupo Junqueira Rodas, né, para evitar o contágio entre os colaboradores. Então, tudo isso trouxe aí uma série de impactos, muitas mudanças, mas o agro não parou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do grupo e da Prossiga, né? Porque teve muitos cursos novos também que vocês lançaram agora durante a pandemia, né? A pandemia foi um aprendizado contínuo e constante. Foi, acho que, a época que eu mais trabalhei na vida, seja na Prossiga, seja no Grupo Junqueira Rodas. Nós implantamos dentro do campo, rapidamente, várias mudanças de gestão, no sentido de que a gente, mesmo que o agro não para, a gente conseguiu implantar home office para várias atividades administrativas, e isso foi um desafio, porque, como o campo é muito dinâmico, ainda existia um pouco de resistência, se daria ou não para ter trabalho à distância no agro, e a gente rapidamente implantou isso e viu que é possível, é produtivo, e em alguns casos nós vamos, inclusive, manter, ou pelo menos fazer um mix entre alguns dias presencial e outros dias em trabalho remoto. Nós também fizemos algumas implantações de
para o pessoal que está a campo, né? Então, a gente implantou as medidas de maior distanciamento no transporte, intensificamos as medidas de higiene e, inclusive, tendo alguns cuidados com higienização, tanto da parte de maquinários quanto de implementos, para que a gente garantisse a segurança. E estamos hoje aqui já há quase 7 meses do início desse processo, sem nenhum caso ainda na nossa empresa. Já na Prossiga foi um momento de muitas mudanças, porque nós não mudamos, a gente já fazia curso online. Então, a Prossiga foi uma empresa fundada para a pandemia, sem a gente nem saber que a pandemia existia. Só que o que mudou foi a visão do nosso aluno, que muitos tinham resistência ainda para o online, e aí a enxurrada de demanda foi imensa, né? Porque a pandemia derrubou essa resistência, o que fez a nossa escala de abrangência crescer muito. Então, a Prossiga é uma empresa que cresceu com a pandemia, as nossas demandas cresceram com a pandemia, inclusive nós tivemos que aumentar o nosso número de turmas e também as modalidades de curso. Hoje a gente tem mais cursos, porque o outro lado entendeu que o online é possível e era uma resistência que a gente vinha tendo, todo mundo querendo curso presencial e a gente tentando mostrar o quanto o online trazia conforto, você fazia da sua casa, não tinha custo com deslocamento, diminuía o custo, inclusive, do curso, mas existia resistência. E com essa esperança que a pandemia trouxe de que as mudanças são possíveis, a gente vem batalhando aí para também diminuir a resistência com o tema da sucessão e ajudar o agro aí a implantar os planejamentos necessários para continuar com sucesso por gerações, porque o Brasil precisa disso. Muito bom. E você, Mari, viaja o Brasil inteiro? Esse ano teve que ficar um pouco mais aí em Tangará, né, Mato Grosso, teve que ficar um pouco mais parada, mas nem por isso também deixou de fazer tantas consultorias, né? Como a pandemia afetou o seu dia a dia e que tipo de demanda você está sentindo hoje por parte das empresas que também foram influenciadas aí por tudo isso que a gente está vivendo? Então, a pandemia também acho que mudou a vida de todo mundo, como mudou a minha também, né? Mudou a minha rotina de viagens, mas mudou muito a minha rotina de trabalho também, porque as demandas aumentaram. Lá em março, quando começou, eu falei, nossa, e agora, né? Porque a gente estava sempre naquela correria de viajar, chegava em casa, corria no escritório, fazia as coisas, depois viajava de novo. E engraçado que desde quando eu sentei no escritório, eu falo, eu não tive uma tarde livre para falar, nossa, hoje eu não tive alguma coisa para fazer aqui. Isso é muito bom, é muito positivo. Então, eu acho que a pandemia ressignificou algumas coisas para muitas famílias também, é como a Sarita falou. E as pessoas começaram a enxergar porque elas saíram do automático. Então, elas tiveram mais tempo com as famílias delas, mais tempo para os negócios delas e para elas refletirem algumas questões. Então, começaram a pensar sobre as prioridades, pensar sobre o propósito do negócio, e isso faz com que as pessoas acessem muito mais a consultoria, a orientação para a consultoria. Então, o meu trabalho aumentou bastante, eu fiquei muito feliz. E depois de um tempo também nesse período, as próprias palestras migraram para o online, né? Que os eventos ficaram aguardando para acontecer, e aí por conta dos normativos de segurança não aconteceram presencialmente, mas vieram para o online, então a gente também se adaptou para estar trabalhando no online. Então eu sempre falo, a gente tem uma capacidade aí, o ser humano, incrível de adaptação, e a gente se descobre em várias outras coisas quando a gente passa por um momento que naquela primeira cena a gente fala, nossa, que difícil, o que eu vou fazer agora? Acho que muita gente parou assim naquele instante para falar, poxa, e agora? Como é que eu vou continuar o meu trabalho? E eu acho que isso é muito legal, é você perceber que existem outras possibilidades. Quando você sabe fazer bem alguma coisa, você pode entregar de várias outras maneiras, né? É verdade, e de certa forma ressignificar também muitas coisas, né? Bom, a gente está chegando ao final, então, aqui do nosso painel. Quero agradecer muito a participação de vocês duas e pedir para que cada uma deixe um recado para quem está assistindo a gente, né? Então, seja quem está assistindo a gente do agronegócio, que o foco do nosso evento é trazer esse público do agro, mas também mostrar o agro para quem é de fora do agronegócio, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, do otimismo de vocês, a visão de vocês para 2021 em relação ao agro de forma geral,
e como vocês veem, né, a sucessão familiar daqui para frente. Mari, pode começar com você. Bom, Lília, eu acho que 2021 vai ser um ano muito melhor, porque as pessoas, como você mesmo falou, ressignificaram muitas coisas, então alguns valores foram colocados na mesa de novo, e isso é muito positivo. Né? Nós temos os outros contrapontos também, de pessoas que estão estressadas, cansadas, mas eu acho que sempre é tempo de reflexão, então a gente tem que pensar que de momentos difíceis a gente tem que extrair sempre o melhor. E para a sucessão familiar do futuro, eu acho que os jovens aí que vão assistir a gente e as famílias também, né, e até quem não é do agro, pensar em sucessão dentro de uma empresa ou dentro do negócio da família que seja fora do agro, é pensar em liderança, é pensar em organização do negócio, em profissionalização, em alinhamento de comunicação, porque eu acho que são os pontos principais. A Sarita colocou isso muito no começo, a gente repete isso muitas vezes, quem já escutou a gente falando sabe disso, que não adianta ter uma estrutura jurídica muito amarrada, ou não adianta ter só uma estrutura de negócio muito amarrada, se a família não tiver em harmonia, né? Porque um conflito familiar ele pode destruir qualquer base de negócio. Então, sempre pensar nesse alinhamento, nessa busca pela harmonia, na implantação de governança, pensando que se eu quero ter uma empresa que inova, se eu quero implantar uma cultura de inovação na minha empresa, instigar a criatividade, eu tenho que abrir espaço para isso também. Então, eu tenho que permitir que o meu filho mais jovem, que o meu colaborador mais jovem possa colocar a opinião dele na mesa, e às vezes a opinião dele é contrária à minha, mas eu tenho que entender o que é benéfico para a minha empresa e ouvir as opiniões que às vezes se complementam para que o meu negócio seja de fato eficiente. Muito legal. E entender para onde o mundo está caminhando, né? Da mesma forma que você falou que a gente tem que se adaptar à questão da pandemia, a gente tem que se adaptar também para onde o mundo está caminhando. A gente tem essas novas gerações hoje, novos conceitos, novos valores, né? Então, acho que é bem importante mesmo. Sarita, por favor, também, seu recado final. Lilian, 2021 a gente acho que vai ser o ano de esperança, mas eu prefiro me atentar primeiro a 2020. 2020 foi o ano do agro, está sendo o ano do agro. O mundo passou a olhar para o agro de uma forma diferente, porque diante de uma catástrofe mundial, foi preciso dessa catástrofe para que as pessoas entendessem que os produtos e os alimentos não estão na prateleira dos supermercados. Eles não chegam na sua geladeira só passando em uma loja de conveniência. Existe um trabalho imenso por trás disso, que é feito por pessoas que se dedicam todos os dias. E nós aqui no Brasil ainda conseguimos mostrar que o mundo lá fora enfrenta dificuldades por falta de abastecimento, por não ser produtor, que nós aqui ainda não vivemos. Então, 2020 foi o ano do agro, e 2021, o que eu desejo é que permaneça essa visão de reconhecimento e de gratidão pelo trabalho do campo. Não que a gente faça esperando receber, mas a gente só quer que a população em geral, a população, o mundo como um todo, entenda que existe um trabalho e que precisa ser, inclusive, valorizado como negócio por trás disso. E aí a gente linka isso à sucessão para que o mundo seja alimentado com sanitariedade, eficiência e grandiosidade do crescimento que a população do mundo vem tendo. É preciso implantar a sucessão de imediato no campo, é preciso trazer a organização, a profissionalização da família empresária que produz alimento para o Brasil e para o mundo, para que esse sucesso, para que a tão falada alimentação da população em 2050 seja mantida por nós, jovens do agro, no campo. Perfeito, tá ótimo. Então, Sarita, Mari, obrigada mais uma vez. Um excelente dia para vocês e até nosso próximo encontro.